Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. No próximo verso diz: quem verdadeiramente tu és. Veja o que diz. Verso 21. Assim que querendo eu fazer o bem, encontro esta lei, que o mal está em mim. Porque segundo o homem interior, que és tu, você não é o exterior, você é o interior, diz. Porque segundo o homem interior, que diz: me deleito na lei de Deus. Diga, eu me deleito na lei de Deus. Pastor, então, quem verdadeiramente sou eu? Pois tu és uma pessoa que te deleita no bem. Pastor, ou seja, essa é a minha verdadeira identidade? Tu és uma pessoa maravilhosa que te deleita no bem. O que ocorre é que você tem um vaso de barro posto. Recorda-se que Paulo disse: temos esse tesouro em vasos de barro. Então o que ocorre? Que quando o barro lhe cai água, que são as provas da vida, o barro mancha o tesouro. E às vezes você crê que és o barro. Mas em si você é uma pessoa maravilhosa, completa, preciosa. Você é um espírito feito por Deus à sua imagem e semelhança. Você é Deus mesmo. Assim é. Por isso a Bíblia diz que nós somos deuses. Às vezes uma pessoa vem ao meu filho e diz: olha, você é quase igual ao seu papai. Porque ele é criação do meu barro. Seu barro e meu barro se parecem. Agora, o espírito dele não é meu filho. O que é o meu filho é o barro que ele tem posto. O espírito foi criado e designado por Deus. Quer dizer que ele é precioso no interior. E você é uma pessoa completa, preciosa, sem mancha, sem pecado, sem maldade. Tu és uma pessoa que se deleita na lei de Deus. Diga, eu me deleito na lei de Deus. Assim que as intenções de teu coração foram destapadas, acaba de conhecer-te. Dá a mão aí a teu irmão abençoado, te felicito. Olha, e não duvides, hello, e teu barro faz umas coisinhas. Aqui, entre todos que estamos aqui, tem ocorrido coisas que, se fôssemos a julgar-nos pelo que ocorreu no barro, perde de vista a tua verdadeira identidade, que é perfeita. Pastor, e por que as demais religiões falam tanto mal de nós? Porque eles se conhecem conforme o barro. Nós estamos tratando conforme o tesouro. Não é que eles são maus, eles estão bem. Escute esse segredo, não se o diga, ou diga. Eles também são perfeitos e não sabem. Todas as religiões, os católicos, os mormons, evangélicos, os povos, olha, até os espíritas, os paleiros, eles são gentes lindíssimas. Mas como estão tratando com, como que se chama? Com a etiqueta? Eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou católico. Pois então, você sempre tem que estar se confessando, sempre tem que estar que lhe põe as mãos, lhe coloquem azeites, e ajudando, e pegando conselhos, e para curar o interior. Como você vai curar o interior se o interior está perfeito?
Segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. Há ministérios de cura interior. No interior você não pode nem tocar, porque isso é perfeito. Essa é a imagem de Deus em ti. As pessoas estão presas no barro. Diga barro. Enquanto o barro lhe cai água, vai haver lama, buracos, situações. Pastor, então o que eu faço para não me molhar? Pois compra um guarda-chuva. E qual o melhor guarda-chuva a comprar? O melhor guarda-chuva que eu conheço, olha, é a cobertura Crescendo em Graça. A cobertura Crescendo em Graça. E ainda com a cobertura, às vezes, uma aguinha. Que tem que estar aí com um paninho. Às vezes tem um buraquinho no guarda-chuva. Às vezes permite que te molhes. Porque, às vezes buscou. Às vezes até te convém que te molhe, para que tenhas amor para com os demais. Porque se nunca te molhas, pode pensar que é só o tesouro e que não tens barro. Você sabe que Paulo disse? Para consolá-los com aquela consolação que nós fomos consolados. E às vezes, quando você crê que é o tesouro e nada mais, e te sentes que é muito perfeito, e te sentes que pode criticar os demais e já apontando os dedos e maltrata, porque se te permitiu que tenha uma conduta bastante excelente, pois passa um anjo e com um copo de água aí pelas costas te joga para que assim que tu és um tesouro. Vamos buscar a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Verso 7, todos com Bíblia. Mas temos esse tesouro em vasos de quê? Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de quem? Você sabe o que significa? Que se você não chega a ter esse barro vestido com a lei do pecado, ocorreria o mesmo que Lucifer. Ou seja, atente-me bem, atente-me bem. Teu espírito foi criado nos céus. E enquanto você não tivesse o barro, pois não havia problema, você se submetia a Deus nos céus. A Bíblia o chama os exércitos dos céus. Ali há querubins, serafins, anjos de muito poder, arcanjos. Isso é uma ordem que há no céu. Então Deus planificou enviar espíritos a esta terra e vesti-los de barro. Mas se os vestisse de barro sem o conhecimento do mal, então iria ocorrer o mesmo que Adão. Adão, o jogaram na terra, o formaram do pó da terra, mas sem manifestar-se a lei de pecado. E logo se quis fazer maior do que Deus. Cada um levará sua própria carga, nunca olhe aos demais. E se os olha, olhe-os para aplaudi-los. Por isso Paulo disse, considerando aos demais como superior a ti mesmo. Você não vê que nós somos espíritos? Nós não somos barro. E depois todo barro, o barro não é eterno, o barro muda, mingua. O que é eterno é o interior teu, que é o que você tem que alimentar nesta hora. Alimentá-lo bem. Estou perfeito. Cristo fez as coisas perfeitas. Sempre esteve perfeito. Eu nunca estive imperfeito.
O que ocorre é que estava em trevas, não tinha conhecimento. Mas uma vez fui iluminado com o conhecimento da graça, me dei conta que eu sempre sou o que sou agora. Um espírito, um tesouro que está em um vaso de barro porto-riquenho, barro colombiano, barro cubano, barro este, aquele. Mas na verdade, os tesouros são de um mesmo lugar. Tem uma cidadania. Nossa cidadania está nos céus. Essa é a tua verdadeira identidade. Tua verdadeira identidade é que você é um ser maravilhoso e tem que acabar de descobri-lo. A você ninguém deve julgar. Ninguém. E menos pelas coisas que ocorreram em teu barro. Você tem que ter misericórdia contigo e aos demais, e os demais têm que ter misericórdia contigo. E você tem que ter misericórdia dos demais, porque aquilo que ocorreu com você não é porque você quis. Porque acabamos de ler no Evangelho que, querendo fazer o bem, acho esta lei que o mal está em mim. E querendo eu fazer o bem, não faço senão o mal que não quero, me encontro fazendo. E isso tem que tratar com isto. E você não pode tratar com isso jogando culpa e pondo o dedo, não isto. Quanto mais você coloca o dedo, mais culpa, menos a pessoa se conserta. Temos que entender-nos uns aos outros. Essa é a conclusão que eu cheguei. Que os seres humanos passam pelo que passam, pela condição de barro. Por isso Paulo disse, deixamos já de julgar-nos uns aos outros? O pior que podem fazer contigo é que te menosprezem e que te julguem. Isso dá ira, isso dá raiva. Então, o que te dá raiva e traz ira a você, então tem o dobro de trabalho. Agora tem que levar cativo essa raiva e tem que levar cativo essa ira. E tenho que tratar com essa situação para poder viver tranquilamente. Você não vê que a carne é carne? Carne mais carne igual a carne. E onde quer a carne? Nas igrejas a carne, na rua a carne. Isto é um açougue. Isso é um açougue. Então temos que buscar a forma de consertar isso melhor e que seja possível com graça e amicina. Com o método que Deus deixou, a graça. Diga, a graça. Vamos ler agora Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, verso 3. Vamos ler o 2 também? Sim? Porque como está falando do barro e do tesouro, veja o que diz. Não vos conformeis a este século. Veja como pode se transformar. Se não transformai-vos por meio da renovação do quê? Veja, não diz que vai transformar fazendo sacrifícios, jejuando, abstendo-se de alimento. A única transformação que você necessita é renovando o teu entendimento. Por isso, o que obra, o obrador, sempre está igual, está em dívida. O apóstolo Paulo disse, mas o que obra está em dívida. Porque então tu diz, terei feito muitas obras, suficiente, então a dívida segue. E a dívida segue, e tenho que fazer isso amanhã, e tenho que ler esta oração amanhã, e tenho que fazer isso amanhã, e me propus fazer isso, e te escraviza fazendo. Sem dúvida, com conhecimento, te transforma sem fazer nada. E fica transformado para sempre. Porque o que você conhece, ninguém tira. Uma vez você conhece, é teu e tens em memória. Eu faz pouco estava pregando aqui, e pela parte assim da esquerda, vi um rostinho com sua esposa, e me deu uma classe de alegria, e em seguida que terminei de pregar, enquanto cantavam, eu me fui lá para que ele não se fosse, porque eu queria saudá-lo.
e fui para lá, e quando passou eu agarrei. Que prazer te ver. E então ele baixa a cabeça e diz: olha, José Luiz, uma vez conhece isso, olha, eu tentei tirar de mim esse ensino. Eu tenho tratado de provar que você está mal, eu tratei de provar que você está em erros, que há algo mal aqui, Tico, mas eu não posso tirar-me esse conhecimento que me fez tão feliz. E finalmente tive que regressar. Você pode deixar de vir. Olha, todas essas cadeiras vazias são pessoas que se assustaram um dia. Mas isso não quer dizer que eles deixaram de vir de todo. Essas cadeiras estão esperando por eles. Porque este é um conhecimento tão excelente que você veio com tantas gusaranhas lá de fora que quando te cai isso em cima, tem que se assustar. E diz: como que estou perfeito? Como que eu sou um anjo precioso? Como que tudo está bem? Como que o diabo está destruído? Como que o pecado foi tirado? Não pode ser isto. Não vou pensar e meditar nisto. E então você pode ir à igreja que for, podem pregar o mais bonito, mas o barro é barro. Ou se vai a um lugar, olha, eu vou a um lugar onde pregam mesmo, mas sem o apóstolo. Não vai encontrar. Porque isto é graça e apostolado. Tem pessoas que por aí tentam pregar graça, mas ao se afastar do apostolado, os anjos não servem. E então começa a dar volta e termina dizendo: Deus te abençoe. É que Deus tem isto governado, e isso não funciona assim. Você não vê as pessoas que têm escutado a mim e têm feito seus próprios ministérios? Porque eles não querem submeter-se a mim. Eles, não podemos submeter ao homem, nós temos que nos submeter a Deus. Mas é que Deus não quer que você se submeta a Ele. Porque a Ele você não vai entender, nem ouvir. Ele quer que você se submeta a uma ordem que Ele mesmo colocou aqui na terra. E depois de tudo, submeter-se a mim? Eu não te exijo nada. Que pastor, neste ministério que eu liguei, olha, tem que fazer isso. Eu nunca liguei para ninguém. Isso é um submetimento espiritual, é um mistério, onde não se exige nada, senão que as pessoas se dão conta que convém. E vou te dizer o que convém, que é o próximo passo que eu quero te dizer agora. Mas, olha o que diz, vamos seguir lendo. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, como é? Agradável e perfeita. Se te renovas, vai ver que tudo é. Você sabe o que é agradável? Uma religião não é agradável. Onde te proíbem algo a ti, isso não é agradável. Agradável é que tudo te cai bem, que te sentes bem, que as suas cargas são leves e fáceis de levar, onde o homem não está metido governando tua vida, onde você é verdadeiramente livre. Agradável e o quê? E perfeito. Olha, isso deve ser muito bonito, agradável, que a vontade de Deus é o quê? Agradável. Mas por aí diz que ser cristão é muito difícil. Olha, eu gostaria de ir à igreja, mas olha, para você ser cristão, isso você tem que pagar um preço, perde sua juventude, você sabe, não se pode isso, não se pode aquilo, não se pode isso, não se pode aquilo, não se pode. Você sabe, isso é difícil. Olha, eu perdi minha juventude para agradar a Deus. Mas se foi agradável e perfeito? Estava amargurado, com a cara larga, julgando, pondo o dedo aos demais em cima. Isso não é agradável e perfeito. Eu visitaria aqui pelo menos umas 100 igrejas em Miami para ver se é agradável e perfeito. Diz o verso 3: digo, pois, pela graça que me foi dada, a cada qual que está entre vós,
que não tenha mais autoconceito de si, que o qual deve ter, senão que pense de si com cordura, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Você sabe o que isso significa? Que de fato é uma medida 30, outro é uma medida 60, outro é uma medida 100 por 1. Olha, se você é uma medida 100 por 1, não tem que gritar, não tem que sacudir-te. Se tu é uma árvore de manga, uma mangueira, as árvores não se exigem. O fruto tem que esperar que nasça e depois vem os demais. E se você é um pezinho de feijão, não tem que... Me dê feijão! Calma! Deixa que apareça, Tico. Você não tem que ter um conceito de ti, que você tem que ser melhor que esse. O que você é. Você já vem iluminado de fábrica, assim. Desde que do ventre da sua mamãe, você nascesse, aí é umas características, aí é uma medida, aí tem... Olha, um 30 é maravilhoso. Eu penso que eu não passo de um 29. O que acontece é que o meu ministério é ensinar, mas isso não quer dizer que eu sou um 100 por 1. Porque você sabe que um 30 qualifica. Um 30 se deleita na lei de Deus. Mas há homens e mulheres ao nosso redor que são 60. E você não pode tirá-los. Você não tem que ter mais autoconceito de ti. Senão com a graça que a cada um lhe foi dada, na medida. Deus dá medidas. Diga, Deus dá medidas. Diga, eu sou uma medida. E se sou 30, está bem. E se sou 60, melhor. O problema é que às vezes os 60 lhe exigem mais que aos 30. Eu gosto de uma calça comprida que sempre que vou buscá-la não tem o meu tamanho, porque é o que exige. Se eu fosse de outro tamanho, eu encontrava mais fácil. Ou seja, aqui você não tem que competir, aqui você não tem que empurrar. Aqui o que você tem que ser é você, seja você, sai pra fora, muchacho, sai do close. Eu não sei porque há pessoas competindo, pessoas que, você sabe, que esses séculos governos não se transformam. O seu entendimento não foi transformado e sempre tem ciúmes de seu irmão. Não, que meu irmão, que ele sempre fez assim, eu não, que eu faço assim. E meus pais não me querem a mim porque eu não estudei como ele. Mas se você não estudou como ele, pois há algo na tua vida sem estudo. Na minha família, eu sou o menos que estudei. A mim me passaram no empurrão. Porque eu não gostava de estudar. A mim me diziam, olha, você pode ser um advogado. E o quê? Veja, você pode ser um doutor. Sim, e o quê? O que é um doutor? Para mim isso não era nada. Porque eu estava aborrecido da vida e eu tinha um bacharelado, um aborrecimento tremendo. Eu não entendia esses princípios porque eu tinha uma mente delinquente. Porque assim eu nasci num lar pobre, num lar que me formei como me formei. E depois estava complexado, não era realizado. E então o pior da família eu achava que era eu. Bom, e assim, o que eu tive que fazer? De tratar com essa medida de barro. E com ela aceitá-la e dar um brilho no tesouro aí com calma. E tomou anos para eu sair para fora. Muchacho, que muito eu passei. Então, eu não tenho mais autoconceito de mim do que eu tenho que ter. Eu sei quem eu sou. O que eu sou, eu já estou conformado. Eu não estou lutando para parecer-me. Por isso, aqui falo bem dos demais. O problema é que siga-se menosprezando-se. Se segue-se comparando com os demais.
Não te conformes a essa sociedade. Renova teu entendimento, descubra quem tu és, e quando descobrir quem tu és, ama-te. E diga ao Senhor: Senhor, aqui está minha medida 30, use-a como tu queiras. Se é ser um bom pai, ser um bom esposo, ser um bom amigo, ser um bom trabalhador, o que seja. Se é num trabalho humilde, pois num trabalho humilde, trate de ser de melhor, e pode ser um dono de sua própria empresa. Olha, catando lixo, o dono da companhia de catar lixo. Você não tem que viver complexado. Eu me gosto quando encontro uma pessoa realizada. Você sabe por quê? Quando você fala com uma pessoa realizada, se é uma dona de casa, pois seja a melhor dona de casa. E o que faça? Faça tranquilo, e te dá gosto falar com ele. Mas quando você encontra um amargurado, esse você pega ao lado e está aí queixando, e tudo critica. Ah, essas pessoas não prosperam, não vê que estão criticando o que está fazendo? Se critica eles mesmos e isso se torna um problema. Isso cansa, verdade que sim? Assim que a intenção de teu coração saiu para fora, você é uma pessoa maravilhosa. Você sabe que isso não se sabia? Há 13 anos atrás, isso não se sabia. Faz 13 anos que ninguém sabia o perfeito que era. Até que esse ministério saiu e começou a dizer que com uma só oferta, ele te fez perfeito para sempre, que tudo está bem, que tu és um tesouro, que a verdadeira intenção de teu coração é que tu te deleitas nas coisas do Senhor, tu amas ao Senhor, ainda que mal se porte, e ainda que mal se portes, e como ama o Senhor. Quer dizer que isso é uma realidade? Você sabe que isso é verdade? Portando-se ainda mal, você ama ao Senhor? Você sabe que Deus necessita de pessoas que saibam identificar aos demais. Deus necessita que tu tenhas um conhecimento que quando você vê algo que está fazendo mal, que você se parece, olha, você vê porque se porta assim? Na verdade é uma pessoa maravilhosa, é uma etapa da sua vida que ele vai superar. Assim que não critique a ninguém, que isso cansa. As coisas que você faz mal, às vezes, depois já não quer mais fazer mal. Há algo que você pratica, mas depois dá repugnância. Agora, se tem gente ao teu redor fazendo-te a vida impossível, não saia do buraco. Mas se tem gente ao teu redor que te reconhece, às vezes essa criança aí travessa, um jovenzinho, e tem uma mãe e um pai inteligente que diz: abençoado, como te amo. Não, que é isso, que aquilo, não. Um momentinho, eu ou você, ainda que se porte mal ou se porte bem. Prefiro que se porte bem, mas eu respeito tua manifestação. Tua etapa da tua vida eu respeito, mas quero que você saiba que eu te amo. Porque essas cordas de amor são mais poderosas que as acusações. As acusações produzem transgressão. Mas o amor... Por exemplo, você crê que você se atreve a deixar de amar a Deus com o muito que te ama? Você pode fazer um montão de coisas, mas quando toca um momentinho aí, isso não me adotou, que esse é meu papai, isso eu estou em amor com ele. Em amores, olha como tem se portado. Isso é outro departamento, olha. Divide. Que fácil assim, divide para... Depende do que tu quer. E você tem que aprender isso com sua esposa, a dividir. Se aprendes a dividir, pode somar e pode multiplicar e pode fazer muitas coisas. Mas se não aprende a dividir, vai perdendo-se nos números. Se te apaga a calculadora. Quantos dizem amém? Amém. Se aprendes a dividir, vai chegar bem longe em teu trabalho, no trato com os demais.
com os que trabalham para você, com teus filhos. Mas tem que aprender a dividir para que depois possa somar e multiplicar e diminuir. O tema das crianças é a criação gêmea. Você sabe que nesses dias o Senhor me disse: José Luiz, e te digo assim porque é assim que Ele faz. Essas intenções me dizia, olha, o Senhor me disse: José Luiz, eu sei que você tem tido muitos problemas com que te chamam outro, que te chamam disso, que te chamam de apóstolo, que te chamam Deus para nós. Você tem tido muita dificuldade com isso. Pois seguro, conhecendo o meu barro, imagine. Ai, Pai, esses aplausos que você me dá, eu passo que eu fico tão vermelho que nem se nota. Fiquei vermelho. Mas é um pouco incômodo. Honestamente, é bem cômodo. Porque depois que você se realiza, você não está buscando que alguém te dê reconhecimento, ou como dizem por aí que vocês me idolatram. Idolatrar o quê? Um barro? Ou seja, eles não entendem, eles pensam que... Mas olha isso, sabe o que me disse o Senhor? Olha, José Luiz, a razão que eu faço isso é porque eu necessito que por todas as partes do mundo, todo mundo se submeta a ti. E veja, sabe por quê? Não por ti, José Luiz, não por ti, por mim. Sabe por quê? Porque, escute isto, a criação, Adão, a deixou em desordem. Sabe por que Adão a deixou em desordem? Porque Adão não calcou a Deus. Deus lhe disse: governa-me sobre os animais, sobre toda a criação governa. Então ele não quis calcar o que Deus lhe disse. E a criação está gemendo. E você sabe que a criação anda em desordens, trazendo terremoto, furacão, El Ninho, Aninha. Choveu demais e se estragaram os feijões. E fez demasiado frio na Flórida e as laranjas agora estão congeladas e não servem. As plantas se estragam, essa é a criação, gemendo e fazendo dano. E vou te dizer uma coisa, até que todos nós não faremos uma mesma coisa pelo mundo, a criação não vai se sujeitar a um grupinho de gente que andam, este pensando por aqui, este pensando por lá, aquele pensa por cá, este toca uma trombeta de uma forma e o outro toca a trombeta de outra forma. A orquestra está desorganizada. Uma orquestra é boa quando todos os músicos têm um diretor. Um diretor, para que tem que haver um que dirige. E se todos os músicos se submetem ao que dirige, vão produzir uma boa nota. E se vão se submeter todo o público, vai submeter o ouvido, porque é agradável. E a criação é uma orquestra que está esperando, é uma audiência, que está esperando que se levante um povo que fale uma mesma coisa, porque essa é a intenção do coração de Deus. Porque não são muitas igrejas, é uma igreja. E se é uma igreja, é uma congregação. E se é uma congregação mundial, tem que haver uma voz que pregue a congregação. E quando isso ocorra, então você vai ver que essa criação vai deixar de fazer dano. Vai deixar de fazer dano. Vamos ver maravilhas, como já estamos vendo, mas vamos ver mais. Quando todos os tesouros se veem como tesouro, quando tu deixar de lastimar-se, quando tu digas: Senhor, eu sou o que eu sou, eu não tenho mais autoconceito de mim, mas eu sou um tesouro que vive aqui na terra, porque tu disse em sua palavra que eu sou um tesouro. O único é que o tesouro tem que estar no barro para que a excelência seja de Deus. Porque se o tesouro não tem barro, há barro em debilidade.
Por isso foi que Paulo disse: irmãos, olha, eu me glorio nas debilidades. Não quer dizer que a faça, mas eu me glorio nelas, porque nelas é que se aperfeiçoa o poder de Deus. Eu sempre quis ser perfeito, mas às vezes penso, se eu chego a ser, saberá Deus estava já envaidecido. Porque a carnezinha se envaidece. Assim que tenha misericórdia de ti, brilha teu tesouro, coloque o guarda-chuva bem colocado para que não te caia muita água, e assim o barro não afeta teu tesouro. E recorde que tudo está bem e que Deus te ama muito e está do teu lado. E compartilhe essa mensagem com outro. Faça feliz a alguém. Faça alguém feliz.